Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ninja Invest. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou o Moacir e trago aqui a minha trajetória no mundo dos investimentos e trago também vídeos didáticos, educativos, com a intenção de ajudar você a fazer melhores investimentos. Por isso eu peço a sua inscrição e o seu like, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre o Vino 11, sim, um fundo de lajes corporativas muito famoso e que recentemente recebeu aí um desdobramento. Se você tem o Vino 11 na sua carteira e quer saber mais informações, ou se você está com dúvida se vale ou não vale a pena investir no Vino 11, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mergulhar aqui no relatório gerencial, o mais recente, setembro de 2023, para que a gente possa discutir juntos essas informações. Para você ter uma melhor experiência desse vídeo aqui, eu vou sair da tela para que você não perca nenhuma informação aqui do PDF, mas no final do vídeo eu volto aqui para te cumprimentar, beleza? Pronto, já saí da sua tela, agora vamos navegar aqui no relatório gerencial do Vino 11. Aqui tem as informações gerais, né, a visão geral do fundo, quem é o gestor, o administrador, o início do fundo, é um fundo relativamente recente, né, pessoal? Começou em novembro de 2019. Quando esse relatório foi feito, o valor do mercado da cota era de R$ 8,42, e o valor patrimonial R$ 10,79, com 82.826.295 cotas. E o número de cotistas quase chega aí a 136 mil. Essas informações de taxa de administração é importante observar também, tá, pessoal? E também a taxa de performance, para você verificar se vale a pena investir nesse fundo aqui ou não. Taxa de ocupação, 95% em setembro de 2023. A taxa de ocupação do portfólio atingiu 95,6% após a nova alocação do BBS. Ou seja, é um fundo imobiliário aí que está bem ativo, né? É um fundo imobiliário que possui pouca vacância. Aqui tem outras informações importantes, como por exemplo, né, o aumento de 50% na liquidez desde junho de 2023. Isso deve ao fato também por causa do desdobramento. Agora o Vino 11 é base 10, então é mais fácil para comprar e para negociar ele na bolsa. 70% dos contratos são atípicos, né? Aqueles contratos mais longos, o que garante um pouquinho mais de segurança ao fundo imobiliário. Tem os comentários do gestor, é claro que eu não vou aqui passar por todos esses comentários, mas é importante que você leia tudo, as atualizações e tudo mais. Vamos aqui para a questão de performance e resultados do fundo imobiliário, como por exemplo, o histórico de distribuição por cota, né, pessoal? Veja aqui que desde outubro de 2022, então aqui, claro, os gestores já fizeram um ajuste do valor da cota em relação ao preço atual, porque em outubro de 2022, o valor da cota não era base 10, né? Era lá na base dos 40, 50 reais. Mas eles fizeram uma normalização aqui dos dados, veja que performa com muita estabilidade o Vino 11, né? Desde outubro de 2022, entregando aí em torno de 6 a 7 centavos por cota, tentando manter aí essa performance do fundo na entrega dos dividendos. A estimativa de rendimentos aqui é bem legal, bem interessante, por se tratar de um fundo de tijolo, essa estimativa acaba sendo um pouco mais sólida, né? A gestão estima que o rendimento médio mensal até dezembro do ano de 2023 se situe entre 0,058 centavos até 0,068 centavos. E é claro que eles deixam aqui, né, bem claro, né, pessoal, que essa rentabilidade não garante, não é uma promessa, né, mas assim, para que você tenha uma noção de como que o Vino 11 vai performar. Eles esperam isso, então, até o final de 2023, podendo chegar aí a quase 7 centavos por cota. Aqui o relatório comenta também, né, que a cota ajustada do fundo encerrou o mês de setembro avaliada na B3 a R$ 8,42, o que equivale a uma variação negativa de 8% e uma rentabilidade menos 7,3% no mês, o que equivale a 7,5 pontos percentuais abaixo do retorno do IFIX no mês. Então, mesmo que ele tenha performado abaixo do IFIX, isso não quer dizer que no futuro ele vai continuar assim. Pode ser que o fundo melhore. A negociação no mês de setembro foi de 697,4 milhões e o volume médio diário de negociação foi de 1,2 milhão, que representou um giro equivalente a 3% das cotas do fundo. E aqui veja o seguinte, que o número de investidores cresceu exponencialmente a partir de julho de 2023. Isso se deve ao fato do desdobramento, acaba permitindo aí que mais investidores entrem no Vino 11, permitindo uma maior liquidez, o que é fundamental para o crescimento de um fundo imobiliário. E aqui vem uma questão muito importante, né, pessoal? A carteira do fundo, veja que a maioria está concentrada na Rede Globo, né? 71%. Porém, é um contrato que vai vencer em janeiro de 2037, com a taxa de IPCA
mais 6,948% aí, né? Quase 7% praticamente, que esse contrato está indexado. Tem também a BM336, a Haddock Lobo, a CRI Vino e a Haddock Lobo também um outro CRI, com vencimentos aí mais próximos, inclusive o BM CRI já em agosto de 2025, que corresponde a 12% do portfólio do Vino 11. Então é uma coisa para ficar bem atento, tá? Não é um fundo assim tão vasto na quantidade de imóveis. Então é muito importante a gente observar isso. Os indicadores operacionais, essa informação aqui também é bem importante. Olha só, o mercado, né, em relação ao aluguel médio de contratos típicos, em relação ao metro quadrado, na média aqui, ó, tem os meses, né, outubro até setembro de 2023, outubro de 22 a setembro de 2023, na casa ali dos R$ 120, né? Se a gente fizer uma média aqui, R$ 120 um metro quadrado. O Vino 11 negocia um pouco abaixo, tá vendo, ó? Inclusive numa média aí de 25% na média, né, pessoal? Isso na média, abaixo do mercado. Então o Vino 11 ele acaba sendo aí um aluguel bem mais barato do que a média dos outros contratos, dos outros portfólios de outros fundos imobiliários. Porém, a taxa de ocupação média do Vino 11 vem bacana, olha aí, ó, 98,9%, 97%. Agora que deu uma pequena queda a partir de junho de 2023, mas continua em torno de 5% no máximo aí a vacância do fundo, ou seja, majoritariamente esse fundo aqui está ocupado, né? Os imóveis desse fundo aqui estão ocupados, sem nenhuma inadimplência líquida média nos últimos 12 meses. A diversificação da receita, né, em relação ao seu portfólio, veja aqui, ó, a Rede Globo, Vinci Partners, Vitacom, Austral aqui ocupando praticamente a Rede Globo. E nós temos aqui também, ó, 70% de contratos atípicos e 30% de contratos típicos. Um outro ponto importante que nós temos que observar é a questão da localização, né, pessoal? É São Paulo e Rio de Janeiro e ponto final. Claro que são duas localizações importantíssimas no Brasil, são grandes centros comerciais, né, centros de infraestrutura, mas a gente sabe que quanto mais localidades o fundo tiver, né, quanto mais diversificado geograficamente o fundo for, isso é melhor para o fundo, desempenha melhor. Quanto ao segmento de atuação, ele é diversificado: comunicação e mídia, financeiro, construção e serviços imobiliários, coworking, escritório de advocacia, saúde, varejo, seguros, educação e tecnologia. Então, em relação aos segmentos, o fundo apresenta uma diversificação bem adequada. Aqui nós temos também meses de renovação do índice de reajuste, como por exemplo aqui, ó, janeiro, junho, julho, outubro e dezembro. Basicamente em dezembro nós temos aqui os reajustes dos aluguéis basicamente pelo IPCA lá em dezembro. 87% dos contratos eles são reajustados a IPCA, ou seja, a inflação, e 13% ao IGPM. Então a gente pode dizer assim que esse fundo aqui ele se reajusta conforme a inflação. E o que acontece? Meses de deflação acabam prejudicando um pouco o rendimento do fundo, mas meses de alta inflação acabam beneficiando o fundo também. E aqui mais embaixo, né, pessoal, tem os ativos. Você pode ver aqui todos eles na sua localidade, a área, tudo certinho, a taxa de ocupação. Aqui tem a Rede Globo, quer ver? Ó, vamos procurar a Rede Globo aqui. Ó, a Rede Globo que está 100% ocupada, o contrato é atípico, né? A gente sabe que a Rede Globo, goste ou não goste, é uma importante emissora, tem muita história no Brasil e no mundo. E como nós somos investidores, né, pessoal, nós queremos bons inquilinos, independentemente de quem seja. O que a gente quer é que esses inquilinos sejam bem estruturados e que consigam honrar as suas dívidas. E para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, pessoal, voltei aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha no Vino 11 nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Ó. R$ 7,97, 9,51 de dividend yield nos últimos 12 meses, está bem descontado, 1,2 de liquidez diária e ele teve uma desvalorização de 15,66% nos últimos 12 meses. Minha opinião agora, minha Moacir, tá? Eu tenho o Vino 11 na carteira, ele para mim é um fundo de troco, ou seja, eu dou prioridade para outros fundos imobiliários e quando sobra um troquinho lá, sobrou um 8 pila, um 9 pila, eu compro o Vino 11 e compro também o CPTS 11, que é um outro fundo que também agora é base 10, ele recebeu desdobramento, mas é claro que eu estou sempre de olho nos relatórios gerenciais, como eu mostrei aqui para você. É um fundo que ele é muito questionado quanto a Rede Globo será grande participante aí em relação aos aluguéis e também por não ter uma grande distribuição geográfica dos seus ativos. São pontos considerados, digamos assim, como fracos do fundo imobiliário. Pontos fortes, ele é um fundo base 10, ou seja, muito barato para você comprar ele está altamente descontado, possui uma liquidez muito interessante por dia, né? Mais de 1 milhão por dia. O patrimônio dele está avaliado em quase 1 bilhão, está chegando aí em 1 bilhão. É um fundo
que vem entregando os dividendos, os gestores estão fazendo aí um trabalho bem interessante e compromissado a fazer o fundo performar, então cabe a você decidir aí se vale ou não vale a pena. Em relação ao segmento dele, que é um segmento de escritórios, né, a gente sabe que o segmento de escritórios estão passando por fases turbulentas, não só o Vino 11, mas outros grandes fundos, como por exemplo o HGRE11, está com alta vacância, mas a gente sabe que é um segmento importante para a nossa carteira quando a gente pensa em diversificação. Então analise bem os relatórios gerenciais dos fundos que você tem interesse em adquirir, para que você realmente consiga investir cada vez mais em fundos sólidos, bem estruturados e que vão te trazer bons rendimentos. Se esse vídeo te ajudou, se você realmente aprendeu mais sobre o Vino 11, e deixa no comentário aqui se você está dentro ou está fora do Vino 11. Quais outros fundos imobiliários que você gostaria que eu fizesse uma análise mais profunda, utilizando o relatório gerencial. Beleza, Ninja? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau!